Poder Constituinte. Quem tem força para instituir as regras fundamentais das relações do país? No questionamento, a expressão força não é vã. Tanto a detém o povo por seu poder de pressão e movimentação, quanto que detiver as forças sobrepondo-se a todos. A Constituição provém do poder constituinte, ou seja, do poder que tem força de instituir a todos os outros, e não é instituído por nenhum deles, mas por si mesmo. É o poder constituinte que estabelece a organização jurídica fundamental e que estabelece o conjunto de regras jurídicas concernentes à forma do Estado, do governo, ao modo de aquisição e exercício do governo, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de sua ação, bem como as referentes às bases do ordenamento econômico e social. Fundamentos do poder constituinte. O fundamento maior do poder constituinte é a força, seja bruta, armada ou a do direito, mas a força para obrigar a todos ao reconhecimento do poder capaz e suficiente de estabelecer as regras constitucionais. É o poder de fato. Após observar que o poder constituinte estabelecerá regras constituintes, o que é bem diverso do estabelecimento de regras segundo a Constituição, observa o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho que a superioridade daquelas que se impõem aos próprios órgãos do Estado deriva de terem uma origem distinta, provindo de um poder que é fonte de todos os demais, pois é o que constitui o Estado, estabelecendo seus poderes, atribuindo-lhes e limitando-lhes a competência. Poder constituinte originário e derivado. Originário será o poder que editar uma nova Constituição, cancelando a ordem jurídica de organização do Estado que até então vinha vigendo. É uma nova organização do Estado, uma nova divisão de poderes, etc. Será derivado o poder de alterar as regras de organização do Estado, etc., quando submisso ou dependente da permissão do poder originário. Emendas à Constituição. A emenda é a modificação de certos pontos cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como outro mais valiosos, e bem que submetidos a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias. O processo de emendas se reserva a mudanças pontuais e circunstanciais. No sistema constitucional brasileiro, a emenda foi prevista no artigo 59, inciso 1º, disciplinada no artigo 60 da Constituição Federal. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos os 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser de nova proposta na mesma sessão legislativa. Princípio da supremacia da Constituição. A rigidez constitucional decorre da maior dificuldade para sua modificação do que para a alteração das demais normas jurídicas da ordenação estatal. Da rigidez emana
como primordial consequência o princípio da supremacia da Constituição, que, no dizer de Pinto Ferreira, é reputado como uma pedra angular em que assenta o edifício do moderno direito político. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos. É nela que se acham as normas fundamentais do Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas.